Foi. Oi, meu nome é Júlia. Meu nome é Esther. Meu nome é Yasmin. E o nosso trabalho é sobre Fernão Magalhães. Bom, Fernão Magalhães, ele liderou a expedição para a Índia pelo Ocidente. E apesar de ele ter morrido antes de completar essa expedição, ele é conhecido como o cara que conseguiu, o cara que foi pelo Ocidente, que era uma coisa que eles queriam muito, porque a Índia tinha muitas especiarias e eles precisavam alcançar a Índia com uma rota mais curta possível. Então, ele tem um estreito com o nome dele e algumas ilhas e alguns lugares que eles descobriram também com o nome dele. Fernão Magalhães tem as Mãos Molucas, que são ilhas, após atravessar os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Naquela época, se acreditava que a Terra era plana, mas devido a algumas expedições e estudos, descobriram que na verdade a Terra é redonda e não tem fim. Fernão de Magalhães foi um navegador português, o descobridor do estreito que leva seu nome, no extremo meridional da América do Sul, entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Além de navegador, ele foi um dos grandes renovadores da historiografia portuguesa. Magalhães nasceu em Sabrosa, na região de Trás-os-Montes, norte de Portugal, no dia 3 de fevereiro de 1480. Pertencia à quarta ordem da nobreza portuguesa, fidalgos da cota de Arcos, e foi educado como pajem da corte da rainha Dona Leonor, esposa do rei Dom João II, o Perfeito. Ele realizou a primeira viagem de circunnavegação do globo, que é o que chamamos de volta ao redor do mundo, abrindo para a Espanha os caminhos do Oriente, embora tenha morrido antes de completá-lo. Com 25 anos de idade, alistou-se como voluntário para participar da viagem às Índias Orientais, região que abrangia a China, Japão, Índia, Arábia e Pérsia, e acompanhou Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei português do leste, que se empenhava em conter o poderio muçulmano na África e na Índia. No século XV, as Índias exerciam grande fascínio sobre os navegantes e exploradores. As especiarias eram vendidas a custos reduzidos. Então, encontrar a rota marítima para as Molucas, as famosas ilhas de onde provinham as preciosas mercadorias, era o principal objetivo. Sempre viajando pelo Oriente, ele fez parte de expedições que seguiu para Quiloa, Sumatra e Malaca, que são o canal que liga o continente do Oriente Médio à Europa. Por ele passam cerca de 40% do comércio mundial. Mais de 100 mil navios o atravessam por ano. Em 1506, foi ferido em Cananor, Índia. Em 1508, voltou à Índia, onde novamente foi ferido na Batalha de Dirk, que foi uma tentativa dos portugueses de controlar o comércio, que era comandado pelos muçulmanos. Então, os egípcios enviaram uma frota para ajudar os muçulmanos. Aí iniciou a Batalha de Dirk, que era o nome do porto onde eles iniciaram a batalha. Em 510, recebeu o título de capitão em reconhecimento aos serviços prestados. Em 1513 e 1514, tomou parte da luta contra Azamor, durante a conquista de Marrocos. Mais uma vez foi ferido, ficando aleijado de uma perna. Renunciou sua nacionalidade e se ofereceu para prestar serviço ao rei da Espanha. Em 1517, chegou a Sevilha e em seguida foi para Valladolid, encontrar o rei Carlos V. Com a ajuda de amigos importantes, conseguiu expor seus planos para atingir as Índias Orientais, viajando pelo Ocidente, com a ajuda do astrônomo português, também exilado, Rui Faleiro. Elaborou o projeto da viagem, que foi financiado por Cristóvão de Har, um rico proprietário da Antuérpia, inimigo do rei de Portugal. Dia 22 de março de 1518, Magalhães e Faleiro assinaram um compromisso com Carlos V, pelo qual proclamariam espanholas todas as terras que encontrassem no curso da navegação pelo Ocidente, e que receberiam 1/5 do ganho obtido, descontadas as despesas. A armada era composta de 5 embarcações: Vitória, Santiago, Conceição, Santo Antônio e o nau Trindade, sob o comando de Magalhães, com tripulação, provisões e armas para 2 anos de viagem. A tripulação, com mais de 265 homens,
era composta de marinheiros, espanhóis, portugueses, italianos, franceses, alemães, gregos, ingleses, africanos e também malaios, que serviam de intérpretes. De Magalhães e sua esquadra partiram de São Lucar, porto de Andaluz, no Oceano Atlântico, no dia 20 de setembro de 1519. A viagem era lenta, por falta de ventos favoráveis. No dia 29 de novembro, chegam próximo ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. No dia 13 de dezembro, entram na Baía do Rio de Janeiro para buscar suprimentos e reparar as embarcações. No dia 10 de janeiro de 1520, há um rio batizado de Rio da Prata. Em fins de maio, o nau Santiago naufragou e alguns marinheiros conseguiram se salvar. Em 24 de agosto, a frota reiniciou a viagem, na altura do rio Santa Cruz. A frota parou por 2 meses, devido às tempestades. 21 de outubro, encontraram o Cabo das 11.000 Virgens e, finalmente, chegam a uma passagem que os levaria ao outro lado do oceano. Dia 6 de março de 1521, quase sem suprimentos, encontraram algumas ilhas com grande variedade de frutas e água doce. No dia 16, chegaram em um arquipélago mais tarde denominado Filipinas, onde foram bem recebidos pelos nativos. No dia 1º de novembro, começou a travessia do Estreito, batizado de Todos os Santos, hoje Estreito de Magalhães. A travessia durou 27 dias. Ao chegarem ao novo oceano, o chamaram de Pacífico, por suas águas calmas. A paisagem era aterrorizante. Rochas íngremes, penhascos altíssimos e labaredas das fogueiras dos navios. A região foi chamada de Terra do Fogo. 7 de abril, ao desembarcarem em Mactã, Fernando de Magalhães foi morto, atingido por uma flecha, em luta com os navios. O que restou da armada prosseguiu viagem sob o comando de Juan Sebastián Elcano.